começar nossa live. Agora tá bom, Desaldete. Vamos falar que tá bom. O time joga em energia boa, que melhora até a conexão melhora. Boa noite, Aureli. Boa noite, Buti. Qual é o teu professor? Petição inicial. Petição inicial. Agora nós vamos falar de maneira bem prática. Como fazer uma petição inicial completa. Como fazer uma petição inicial completa. Ok? Não mexe mais, diz André. Vou segurar na mão. Perfeito agora. Bora, Lidiana, agora. Bora. Vamos lá, gente. 12 selos. 12 selos. Precisamos mais 8 selos. Estou pedindo mais 8 selos. Encarecidamente para as doações aí. Vamos chegar a $100 e vamos fazer a doação. Gente, o sumário então são 5 partes. Né? Vamos manter a audiência, vamos dar coraçãozinho aí, convidar mais gente. Vamos bater para cima aí, que é uma live de solidariedade e vamos fazer um baita trabalho sobre a petição inicial completa. Competência. Primeiro ponto, competência. Melhorou, Adriana? Competência. Ponto 1 de 5. Quem está chegando agora? Ponto 1. Petição inicial completa. Petição inicial perfeita. Primeira questão da competência. A questão da competência, a gente tem que tomar o cuidado, especialmente com a questão do acidente de trabalho, se a competência é da estadual ou é da Justiça Federal. Né? Você está fazendo uma inicial agora, Anaíra, então toma cuidado. As demandas acidentárias correm sempre na Justiça Estadual, competência originária. Ainda na estadual tem a questão da competência delegada. Está mantido aquele critério dos 70 quilômetros de distanciamento do jurisdicionado para a sede da Justiça Federal. É por estrada. Eu entendo que é por estrada pavimentada. Aí há uma consideração que deve ser colocada sobre a competência delegada, né? Essa distância dos 70 quilômetros da sede da comarca onde o jurisdicionado reside até a sede da Justiça Federal mais próxima. Né? E fora isso, questão de competência originária do acidente de trabalho, questão da competência delegada com essa regra dos 70 km que está mantida, né? Nós temos a questão do encaminhamento das ações da Justiça Federal. Né? Mesmo aí, o mandado de segurança, quando ele atacar ato da Justiça Estadual de acidente de trabalho, a competência da Justiça Federal. Tá bem? Cuidado, mandado de segurança sempre é na federal. Outra coisa, mandado de segurança sempre é procedimento comum. Não vão fazer mandado de segurança no juizado. Né? Aliás, a atividade do G4 que a gente está preparando do INSS digital, né, o previdenciarista, que vai ser em maio, a gente vai trabalhar bastante a questão do mandado de segurança. Então é gratuito, no link da bio do professor Rubim, dá para entrar lá. E vai ser realmente um movimento bem interessante que nós vamos fazer em maio, tá? Mas em abril seguimos aqui com relação à questão da competência então da Justiça Federal, tá? A maioria das demandas, inclusive LOAS, mandado de segurança, então sempre na federal, porque a autoridade coatora é o INSS, a gente vai colocar o INSS como réu, tá bem? Então, primeiro ponto, a questão da competência. Basicamente, a gente tem que cuidar se é na estadual ou na federal, porque se a gente errar a competência, a gente vai cair naquela questão do conflito de competência. Quem julga esse tipo de conflito de competência entre a estadual e a federal é o STJ. E aí, realmente, é uma demora muito significativa para que o processo ele se desenvolva, ok? Então, primeiro ponto, no cabeçalho da petição inicial, para onde que a gente vai mandar? Né? Primeiro ponto, para onde a gente vai mandar? É isso aí, estamos subindo gente aí, 67 colegas, 68, vamos dando coraçãozinho, vamos convidando o pessoal aí. Mesmo acidentar, exatamente disso, Délio. Não tem a mandado de segurança na Justiça Estadual. O professor Rubim já está cravando aqui, não tem. Então, mandado de segurança... Mandado de segurança, eu entendo que é na localidade da agência, né? Exatamente aonde a gente tem que encaminhar, Fernando Andrade, a demanda, né? Outra coisa, ação rescisória, está crescendo muito esse tema da ação rescisória. A ação rescisória sempre é ajuizada no último grau que proferiu decisão de mérito, tá? Por isso que é difícil tu entrar com uma ação rescisória
em ações previdenciárias no STJ, porque tradicionalmente as demandas ficam ali no segundo grau. Então, basicamente, nós vamos entrar com ação rescisória no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, matéria acidentária no Tribunal de Justiça, tá? E lembrando que não tem rescisória nos juizados, por isso que a gente não vai falar entrar com ação rescisória na turma recursal, né? As ações rescisórias, elas se dão no procedimento comum. Basicamente, em termos de competência, rapidamente falando para vocês, é isso, né, que a gente tem que falar. Primeiro ponto, então, competência. Segundo ponto, valor da causa. Claro, eu então identifiquei que eu vou entrar na federal, que não é na estadual. Tá, mas é na federal, no procedimento comum, no juizado. Bom, aí nós vamos ter que dar o valor da causa, as parcelas vencidas mais vincendas, mais 12 vincendas, para dar o valor da causa, e aí a gente tentar levar a matéria para o procedimento comum, senão a gente vai cair no juizado. Acompanha aí a decisão do TRF4 vem mexendo na questão do dano moral para acompanhar a visualização, tá? E de dano moral, para que seja ao lado do dano material, seja colocado o dano moral na petição inicial. E o TRF4, infelizmente, vem diminuindo, né, essas possibilidades do valor do dano moral ser muito alto. Há uma tendência, né, de estabelecimento do dano moral em metade do dano material, justamente para que as causas elas permaneçam no máximo no juizado, não cheguem no tribunal. É uma pena realmente limitar o dano moral, não há muita lógica nisso, né? Inúmeras situações aí podem determinar realmente a concessão de dano moral para o segurado. Hoje mesmo de manhã no café da manhã com o G4 a gente estava trabalhando com a hipótese de ser gerada a guia, ser gerada a guia para pagamento de parcelas atrasadas, né? E depois o benefício não ser concedido. Então isso realmente pode sim dar direito ao dano moral, tá? Então, nós temos aqui a questão do valor da causa, importante para determinar o quê? Determinar justamente o procedimento, né? Se eu entrar, duas questões práticas, se eu entrar na estadual, o juiz mandar para federal, eu tenho agravo de instrumento pela competência, pela questão da competência. Tema 988 do STJ foi justamente sobre a competência. E se eu entrar no procedimento comum e o juiz mandar para o juizado, eu também tenho agravo de instrumento, porque a questão da mudança do rito, né, do valor da causa nesse desenvolvimento do valor da causa diminuindo para ele vir para o juizado, evidentemente que também desafia agravo de instrumento à decisão por mudar a questão do rito procedimental. Então são duas questões que podem alterar o rito procedimental, duas questões normais, né, que podem determinar o encaminhamento do agravo de instrumento como recurso dentro do procedimento comum. E aí nós vamos utilizar basicamente o tema 988 do STJ, julgado pela ministra Nancy Andrighi, que abriu as hipóteses do rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, que estabelece o agravo de instrumento, tá bem? Então se concentre nessas questões aí. Regime próprio do município é estadual. Exatamente. Gente, 13 selos, paramos aqui nos selos, ó, precisamos de mais 7 selos para fechar as doações aqui, mais 7 selos. Vamos lá, pessoal, sigo dando coraçãozinho, indicando a live, vamos levando mais gente aí. Vamos pro ponto 3. Vamos para o ponto 3, Denise Tofo está com a gente, boa noite, bem-vinda. Pessoal, todo mundo bem-vindo aí, aqui embaixo, ó, tem a opção dos selos para dar suporte à página do professor Rubim, o professor vai doar os valores recebidos, precisamos de 20 selos hoje, estamos em 13, vamos lá, que a nossa live de meia hora de conteúdo, nós não precisamos, nós só vou acabar aqui quando a gente fechar esses 20 selos hoje, hein? É compromisso nosso do time do professor Rubim para a gente pegar e doar esses valores para quem está precisando aí, para quem está no momento tão difícil, né? E então a gente vai tomar essa atitude, live da solidariedade, vamos embora, vamos nessa. Fatos. Muito bem. A questão dos fatos é a questão mais importante da petição inicial, tradicionalmente é.
a gente tem que expor os fatos de maneira mais completa possível, tá? O que eu acredito que a gente precise fazer aqui com relação à petição inicial? Demorar um pouco mais de tempo, pessoal, é um mini curso mesmo. Demorar um pouco mais de tempo para fazer a petição inicial mais completa possível no que toca à exposição dos fatos e dos documentos. Tá? Esse me parece ser um grande compromisso que a gente tem que adotar, né? Fazer ela mais completa possível, tá? Então, nesse diapasão, o que a gente precisa? Juntar o máximo de documentos particulares possíveis, tá? Dentre eles, o que em termos de mais atual, o que a gente precisa colocar? Autodeclaração do segurado. Autodeclaração do segurado vem sendo aceito muito, né? Há uma tendência aqui de privatização, né, com a questão da prova. Então, o que nós vamos defender, em última análise aqui nessa live, é que a gente tem que fazer a live o mais completo possível. Nós vamos tentar fazer a live da maneira mais... a prova... a petição inicial, trazendo o máximo de prova possível, tá bem? Então, o que a gente precisa aqui? O que precisa aqui? Do segurado, evidentemente, trazer o máximo de documentos particulares. Isso inclui a autodeclaração do segurado. Já tentar elaborar isso na petição inicial. Carteira de trabalho tem, juntar na petição inicial. Que isso, quantas informações úteis a gente pode obter, fazer uma revisão de isso para ajudar. PPP, na petição inicial, a gente tem que trabalhar muito o PPP, para o caso impugnar o PPP da maneira mais completa possível. Impugnação ao PPP. Em matéria acidentária, a CAT é fundamental a gente trazer a comunicação de acidente de trabalho. Cuidado para não confundir com LTCAT. LTCAT não tem nada a ver com a CAT. LTCAT é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Muito bem. Então, trazer os documentos particulares. Olha aqui, ó. Eu estou dando um exemplo, a dona... Aqui nós estamos tendo sem som. Ó, minha mulher Aline Wagner acabou de comprar um selo. Muito bom, já estamos subindo aqui. Voltou o som? Melhorou? É a nossa conexão, sem dúvida nenhuma. É a nossa conexão. Eu tô no Wi-Fi agora. Muito bom. Muito bem. Então, documentos particulares do segurado, né? Repetindo então aqui, autodeclaração, anotem, autodeclaração. É possível autodeclaração, a gente trazer autodeclaração? Carteira de trabalho, CNIS, PPP, CAT e a própria LTCAT são elementos importantes. Laudos médicos. Nós precisamos juntar laudos médicos no processo, sempre que envolver a questão da incapacidade, mesmo a questão da aposentadoria por deficiência, nós precisamos trabalhar bem com a questão dos laudos médicos. Aqui eu faço uma diferenciação entre laudo médico e laudo do assistente técnico. Se for possível, a gente trabalhar com assistente técnico, é fundamental que isso aconteça. O que é trabalhar com assistente técnico, pessoal? Alguém que vai ajudar a comparecer na perícia, né? Que vai ajudar na questão de fazer um laudo inicial e depois ir na perícia participar do evento técnico que envolva aí, repito, a incapacidade ou a deficiência, né, ou mesmo agora essas questões envolvendo aí isenção do imposto de renda, né, nós temos essa situação. Alguns colegas advogados me relatam que gostam e vão acompanhando a perícia. Eu prefiro realmente nominar um assistente técnico que faça esse encaminhamento. Mas é uma questão a ser colocada e identificada no processo. Agora, na petição inicial, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer?
sempre que possível, já indicar o assistente técnico, se for possível, já juntar o laudo do assistente técnico, pelo menos um parecer básico dele a respeito daquela condição, a respeito daquela situação que envolva o processo, ok? Então nós temos documentos particulares, eu falei dos documentos particulares do segurado, nós temos laudos médicos particulares, né, médicos que atendem o segurado, quando for o caso, e assistente técnico. Aqui nós temos uma alternativa diferenciada. Com relação ao PPP, algumas mentorias que a gente vem fazendo, muito importante a questão de ter a impugnação do PPP sendo muito bem formatada, né? E isso significa que a gente deva juntar alguma manifestação de impugnação técnica, nem que seja um laudo de bancos de laudos do tribunal, como o TRF4 tem um banco de laudo, né? Aqui meu TRF não tem banco de laudo, mas será que não tem uma prova emprestada? Uma prova vindo do próprio empregado ou de um colega da Justiça do Trabalho que possa, então, desenvolver essa impugnação, né, ao PPP, nós temos que realmente pensar em algumas alternativas já desde a petição inicial, né? Professor, não é muita coisa na petição inicial, é que a gente não está tendo tempo, gente. A gente não está tendo tempo de desenvolver mais essas questões estruturais ao longo do procedimento. Ainda mais no juizado, a gente tem cada vez menos chance, cada vez menos tempo de trazer essas matérias dentro da fase instrutória. Então, qual que é a tese aqui? Qual que é a tese que a gente está desenvolvendo? Trazer o máximo de informações na petição inicial. Segura um pouco mais o ajuizamento da petição inicial e, a partir daí, desenvolve melhor, sai mais encorpado a petição inicial. Claro que esse é um movimento aí que já deve começar lá no processo administrativo, a gente fazia um processo mais completo possível. Mas aqui na petição inicial, reparem isso, a gente está com pouco tempo de fôlego durante a tramitação do processo para juntar documentos. Então, vamos fazer a petição inicial mais completa possível. Isso envolve aqui pensarmos na prova emprestada à luz do artigo 372. Tá bem? Então, são inúmeras disposições de provas aqui que a gente está colocando à disposição de vocês no item 3, fatos. Falamos em competência, falamos em valor da causa, falamos em fatos. E falar em fatos é falar em prova e principalmente é falar em prova documental. Então vejam, documentos particulares, tá? Laudos, assistente técnico, prova emprestada, para o quê? Para tirar o peso da prova pericial, que ia acontecer lá na frente. E o último item, que a gente trouxe, inclusive, na aula de segunda-feira do G4, do Hora G4. A possibilidade de arrolar testemunhas da petição inicial e já trazer a gravação. Da prova testemunhal. É uma prova típica, mas é uma prova lista, que vem sendo colocada aí como sendo reconhecida por inúmeros juízes da Federal, a possibilidade de gravar, o advogado gravar a testemunha referentes às questões do objeto do processo e juntar durante a tramitação. Então, se é possível juntar durante a tramitação, por que não já fazer essa gravação e trazer essa prova testemunhal de tempo especial, de tempo rural, já para a petição inicial, substituindo então a audiência de instrução e julgamento. Então veja o que está acontecendo hoje, nessa questão da privatização da prova no Brasil. Está se aumentando a responsabilidade do segurado. Agora, abre a possibilidade da advogada ou do advogado preparar uma petição inicial mais completa, tema da nossa live. Preparar não só documentos tradicionais, mas também preparar uma perícia que talvez não saia, preparar uma gravação de uma testemunha para que seja substituída por uma audiência de instrução que daqui a pouco não vai sair. Então, por que não se antecipar? Eu sempre disse que o bom advogado é o advogado que se antecipa. Ele sabe o problema que vai dar e ele já age. Então, bingo. Nós vamos ter que tomar todas essas medidas ao fazer a petição inicial. Excelente dica, diz a Roseli, o Fábio Carvalho está com a gente também aí. O Fábio entrando hoje aí no time de elite, né, diretamente aí se não me equivoco, aí diretamente da Bahia. Seja muito bem-vindo. Então, temos aqui uma tese.
no âmbito da privatização da justiça que vem em desenvolvimento franco, nós vamos precisar aumentar a nossa carga probatória da petição inicial. Marcela, por mais lives assim. Eu falei que hoje ia ser forte. Eu falei que ia ser um mini curso, hein? Então a gente tem que pensar nessas estruturas aí de melhoria da petição inicial. Quarto item, direito. Parte do direito. Quarto item, falar de direito e depois falar dos pedidos e encerramos a live. Faltam mais 3 selos, hein? Temos 17, mais 3 selos. 3 selos, vamos lá. Quem é que vai dar os 3 selos? Eu vi o professor Felipe Camilo entrou aí e comprou. Nosso parceiraço, nosso sócio. Minha mulher já comprou também, hein? Olha aí, tá todo mundo junto, hein? Cadê os 3 selos? Vamos lá. Direito. Trazer as matérias legais e as matérias condicionais. Trazer cada vez mais, venho sustentando isso, não só a Lei 8213 e o Decreto 3048 de 99, com as alterações do Decreto 410 de 2010, mas trazer a Instrução Normativa 77. Né? Trazer a IN 77 é muito importante para que a gente possa realmente identificar o que deu errado lá na via administrativa, o que não foi cumprido na via administrativa para que seja feita agora. Né? Gostei muito da dica de juntar o depoimento e testemunho da inicial. Vou aplicar, diz a Simone Amaral. É isso aí, é isso que a gente está trabalhando nas nossas mentorias, na área G4 também com os meninos, a gente está pensando e é isso que a gente está fazendo. Obrigado, Paulo. Paulo Maganha está com a gente de novo. Mais um selo aí para o Paulo, dos líderes aí. Não é? Agora faltam 2 selos, Só vamos acabar a live se fechar os 20 selos. Vamos lá. A Graciane tá-se embora comprar um selo para ajudar o pessoal aí na doação. Então, cuidem as instruções normativas. Vamos tentar trazer as INs, além do decreto, né? Agora, quando a gente trazer o decreto, né? Quando a gente trazer o decreto, tem que ter o seguinte cuidado, tá? Pode ser que esse decreto esteja indo contra um precedente obrigatório. Foi tema do Incompany 1, né, o primeiro Incompany do ano, do professor Rubim, foi sensacional. Esse Incompany foi até 1h10 da manhã, começou às 19 horas. Né? Aliás, não percam o Incompany 2, hein, vai ser sobre honorários sucumbenciais, tudo sobre honorários sucumbenciais. Incompany 2 está confirmado para o dia 14 de maio, anotem na agenda, para tudo, 14 de maio. A Débora de Panambi tá entrando aí. A Débora hoje entrou, hein? A Débora entrou no time de elite hoje. A Estela Gonçalves diz que a mentoria é muito boa. Essa é a mentoria VIP do professor Rubim, mas é só para quem é do time de elite, só para quem tá ali dentro. A mentoria, obrigado. Obrigado, Estela, pelas considerações, né? Então, como é que o decreto, como o decreto 10.410, ele vai atacar, ele vai enfrentar um precedente obrigatório? Não pode. E não tem peso normativo, um decreto que é infralegal para atacar um precedente obrigatório, se a gente considerar o precedente obrigatório com peso de lei, pelo menos os precedentes emitidos pelo STJ. No Incompany 1 eu dei o exemplo do tema 998, que permite o auxílio-doença mesmo comum contar a tempo para aposentadoria especial. É o B31 no B46, né? O decreto 10.410 passa por cima disso depois de consolidado o precedente pelo STJ. Evidentemente que essa é uma medida ilegal. Então nós temos esse problema muito grave. Muitas vezes o executivo ele espera o judiciário dar uma decisão. Se a decisão é contrária, então ele troca o decreto e tenta colocar abaixo o poder judiciário. Né? Essa é uma medida que começou inclusive inconstitucional, mas só para ficar no ponto da legalidade a gente pode discutir isso no processo. Não aplicação do decreto por enquanto um precedente obrigatório. Foi a nossa tese que a gente defendeu no Incompany 1, realizada agora no mês de abril, e que em breve, né, a gente vai estar liberando aí para todo o pessoal que adquiriu o curso. Então, muito cuidado também na aplicação da lei. E a questão da inconstitucionalidade, alguns elementos da emenda da nova Previdência, que eu acredito que a gente possa debater isso, né? Que eu acredito que a gente possa enfrentar essa questão da inconstitucionalidade, como aquele juiz de Ourinhos que enfrentou
a inconstitucionalidade daquela alteração da aposentadoria por invalidez comum, né, da aposentadoria do B32, por ele ter uma RMI de 60% e não uma RMI de 100% como a aposentadoria por invalidez acidentária. Né? Então aqui me parece que há um cenário de inconstitucionalidade, como é o caso da aposentadoria especial, da idade mínima da aposentadoria especial, que a gente possa debater alguns cenários aqui realmente de inconstitucionalidade que me parece que a gente tenha que trabalhar. E aí nós vamos trabalhar como? No controle difuso, na petição inicial, na parte do direito, dizendo qual é a parte do direito que a gente concorda e que parte do direito a gente não concorda, por ilegalidade, como decreto que passa por cima de precedente obrigatório emitido pelo STF rural, ou inconstitucionalidade, quando a gente vai enfrentar a nova presidência, a gente vai dizer, isso entendo que é constitucional, isso entendo que não é devido. Né? Excelente live, maravilhosa, estamos aqui, né, com o pessoal debatendo, trazendo informações, o Fábio que chegou atrasado. Vamos lá, gente, vamos lá, mais um selo, gente, mais um selo, acho que fecha aqui os $100, hein? Mais um selo aqui, pra gente fechar, vamos lá, se for 2 agora, direito difuso não Marcela, controle difuso de constitucionalidade. O controle concentrado é feito lá direto para o STF. O controle difuso, aí ele é feito perante o juiz do primeiro grau, que pode declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade de uma norma. Né? É exatamente esse o cenário que a gente está trabalhando aqui. Então, matéria do direito, ponto 4, e finalizando a live. Finalizando a live, vamos lá. Ponto 5. Pedido. Bom. Nós vamos testar juntos aqui, tá? Pedido / requerimento. Nós vamos testar junto aqui a questão do que é uma coisa e o que é outra. Pedido, tá? É algo que envolve o mérito. Aliás, das mentorias que a gente vem fazendo, fica muito claro que muitos advogados bons, eles têm um problema de fechamento da peça muito grande. Não sabem fechar a peça. Escreve, tá, e aí? A gente sabe que o juiz vai primeiro nos pedidos. A gente sabe disso. E é importante, né, que a gente saiba fechar bem uma peça. Né? Agora, fiz a tese de doutorado. Tem que fechar bem a tese. Tem que fazer uma conclusão bem feita, mas fechar a tese em termos de tese, né, a ser trazida para a comunidade jurídica. Então, cuidado com o fechamento das peças de vocês. Seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Não é escrever e dizer o seguinte, ó, agora, excelência, parece que é assim, né? Me parece que é assim que muitos de vocês acreditam. Escreve, e diz assim, ó, excelência, agora decida aí o que fazer. Sei lá, o problema é esse, agora decida. Não! Se tu não sabe como fazer o fechamento, o judiciário não vai te ajudar, tá? Sinto te dizer, depois de 20 anos advogando e 15 anos lecionando, o advogado tem que fazer tudo bem feito. O pano de fundo dessa live é isso, gente. É uma petição inicial completa para a gente ter uma chance maior de êxito. Porque ninguém vai fazer por nós. Ou a gente faz bem feito e tenta ganhar, e ainda tem uma chance grande de perder, ou a gente não vai levar. Então, fazer o fechamento da petição inicial bem feita. Então, pedido, tudo que envolve o mérito. Pedido é tudo que envolve o mérito, aquilo que vai transitar em julgado. É isso que vocês têm que ter na cabeça. Na ordem dos pedidos, se tiver tutela provisória, tem que colocar no início, né? Tutela provisória de urgência ou de evidência. No Incompanhil a gente trabalhou bastante tutela de evidência, tá? Aumentando bastante essas possibilidades conforme o artigo 311. Tutela de evidência, né? Então, se tiver o pedido liminar antes e o pedido do mérito propriamente dito, ou seja, o que tu quer que o juiz te conceda, o que tu quer que o juiz determine. É uma conversão de tempo especial em comum,
é uma aposentadoria, enfim, tem que deixar claro qual é o pedido, tá? O mérito que vai transitar em julgado. Nós temos cuidado dos pedidos implícitos, que estão lá no artigo 322, parágrafo 1º, juro, correção monetária e honorários, tá? Juro, correção monetária e honorários. Nós temos lá, então, uma possibilidade de pedido implícito no sentido de que, se não for feito, o judiciário tem que conceder igual, repito, 322, parágrafo 1º, tá? Nós temos ainda a possibilidade aqui, né, de, no pedido, trabalharmos com a reafirmação da DER. É impressionante a quantidade também de mentorias, de consultas que são feitas com o tema da reafirmação da DER, tema 995 do STJ, muito cuidado. Tem que requerer a reafirmação da DER nas instâncias ordinárias, tem que fazer um pedido expresso na petição inicial, é bom que seja feito isso, né? Se não der tempo, a aposentadoria se considere um período posterior, o segurado continua contribuindo, o ideal é que realmente a gente faça dessa forma, tá bem? No caso aqui nós temos a possibilidade da reafirmação da DER ser levada em consideração. Então, pedidos, repetindo, pedidos, tutela provisória, liminar, mérito propriamente dito, reafirmação da DER, e uma novidade aqui do professor Rubim, que nós vamos trabalhar, já quem quiser se planejar aí para a próxima quarta-feira, ajuste no pedido. Solicitar na petição inicial que seja feito que a parte autoriza, né, ou faz questão que o juiz leve em consideração a possibilidade de algum ajuste no pedido, o que está diretamente relacionado com a fungibilidade, né, especialmente dos benefícios por incapacidade, a fungibilidade do benefício, né, foi requerido o benefício, mas daqui a pouco pode ser feito o ajuste no pedido para que seja concedido outro, né? Então, reparem, cuidem muito, nós vamos trabalhar então uma live só sobre isso. Artigo 322, parágrafo 2º, nós vamos fazer um bom histórico para vocês de 30 minutos na quarta da semana que vem, compromisso aqui do professor Rubim, tá bem? Ajuste no pedido, que é o artigo 322, parágrafo 2º, nós vamos trabalhar aqui, mas a orientação já é de que na petição inicial, deixa uma petição inicial mais aberta possível, autorizando fungibilidades de benefício para que seja concedido o benefício mais vantajoso, e que o judiciário esteja muito atento a isso, né? Aquilo que a instrução demonstrar para o juiz ao tempo de proferir a sentença. Daqui a pouco a realidade, quando o advogado faz a petição inicial, é uma na vida previdenciária do segurado, e é outra realidade quando ele está lá para o momento de sentenciar, é ou não é? Então abrir os olhos, abrir essa alternativa, abrir aqui uma carta coringa na petição inicial. Tá bom, Rosilene? Não perde aí a live da semana que vem, a live ajuste no pedido já. Passei aqui pro pessoal do suporte, né, para fazer o card da semana que vem, quarta-feira, tem essa novidade. Dicas de ouro, dicas de ouro. Bom, e o requerimento? Requerimento não é a petição inicial. Requerimento é o quê? Requerimento é o encaminhamento que é feito que não tem nada a ver com mérito. São alguns encaminhamentos para que seja proferida, claro, uma decisão melhor. Alguns requerimentos têm a ver com a necessidade de alguns cuidados, tem que ter com o segurado. Por exemplo, requerimento de AJG. A JG transita em julgado? Não. Então não é um pedido, é um requerimento. É requerimento de assistência judiciária gratuita, que a gente tem que cuidar para não pagar honorários à AGU, assim por diante. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Outra situação, que é requerimento. Notificação da empresa. É um requerimento para que traga documentos. Não é algo que vai transitar em julgado, se for benefício, né? O que mais? A própria citação do INSS para que junte documentos no processo. Mesmo documentos são contratos de interesse, está previsto pela Lei de Justiça Federal. É um requerimento, não é pedido. Que mais tem um requerimento aqui que eu anotei para vocês? Segredo de justiça. Segredo de justiça agora com base, né, na Lei de Proteção de Dados.
laudos, até o laudo SAB saiu, entrou no INSS Digital, saiu do INSS Digital, toda uma questão envolvendo aí a própria questão do laudo do segredo de justiça. Solicitar segredo de justiça na petição inicial é um requerimento, não é pedido, não vai transitar em julgado, não envolve o mérito da contenda, né? Prioridade na tramitação, diz o Délio aqui, né, para as pessoas idosas, é um outro requerimento. Perfeito, Délio, muito bem colocado. Isso não envolve o pedido, né? Agora, reafirmação da DER, agora, ajuste no pedido, agora, o mérito propriamente dito, agora, tutela provisória a ser concedida, né, na fase inicial do processo, são realmente questões que envolvem o pedido, a parte da finalização, né, a parte do fechamento, que envolve todo o processo, que tem que ter muito cuidado, não é? Toques mágicos, diz a Fernanda, é um pouquinho, e o toque do mago, que é o nome oficial, é domingo, né? Um podcast que está lá no nosso Telegram, o pessoal pode acompanhar. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live, obrigado a todo mundo que participou, chegamos aqui a 21 selos, acredito que a gente ficou perto aí, faltou um pouquinho, tá, pra gente fechar, e a gente vai trabalhar amanhã, então, numa live às 19 horas para fechar essa meta aí. Mas foi bom, o pessoal participou, agradeço de coração todo mundo que veio, manteve a audiência lá em cima. Essa foi uma live aula, hein? Essa foi uma live aula. A Maria da Graça tá entrando aí, obrigado, Maria, tá entrando no time hoje também, show de bola. Boa noite, então, Elidiana, boa noite, Rosilene, valeu, Fábio, direto da Bahia aí, Maria de São Paulo, né? Sim, a Juliana Mioto, a perícia, o requerimento de prova específico também, claro que sim, é um requerimento, né? Então, obrigado aí a todo mundo que participou, né? A iniciativa dos selos continua aí, a gente vai fazendo, faltou um pouquinho, deve ter faltado uns $5 aí, pelos cálculos, o professor também não é muito bom de cálculo, né? Mas amanhã a gente volta às 19 horas para dar aí sim uma aula de teoria geral do processo, aí vamos sair do processo previdenciário, vamos para o processo civil. Quem é que quer aula amanhã aí? Alguém quer aula amanhã aqui ou não? Alguém volta amanhã para aula amanhã aqui ou não volta às 19? Já quero saber, hein? Conteúdo show, diz a Roseli, obrigado. Ali Martins também, obrigado, show como sempre. Até a próxima. A Fabiana também está entrando no time essa semana. Muita gente entrando no time, né? Obrigado mesmo pela presença ali, de todos vocês. Show, diz o Jean, gratidão. Quem volta amanhã então? Adriane volta? Já tá liberado vinho. Hoje vamos segurar um pouco, né? Hoje vamos segurar porque ontem foi meio forte, Marcele. Mas funcionou aí a pressão na dona Aline, foi bom. Obrigado, tamo junto todo mundo. Valeu, gente. Depois o professor Camilo aqui vai trabalhar conversão em podcast aqui desses nossos 30 minutos de processo previdenciário, e esse podcast vai para o Telegram, e a gente volta amanhã então com teoria geral do processo. Valeu, um beijo no coração de todos vocês. Professor Rubim, Processo Rubim. Quem ainda não se cadastrou no www.processorubim.com.br, vai lá, se cadastre para que receba os informativos do Mago no sábado, receba informações, receba atualizações, né? Esse ano vai ter muita coisa boa. Fiquem com Deus. Processo